Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua. Hoje estamos aqui para trazermos uma palavra para você que está no seio familiar, que está dentro do recesso do lar, você que está vivendo um momento de oportunidade. Lembrando a você, meu querido e minha querida irmã, que nós estamos hoje operando sob o patrocínio do livro Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém. Quero também lembrar das rádios Luanda em Angola e das rádios Jesus na Rua, Palavra e Oração e Jesus na Rua. Também a rádio Cristo, o Poder Alfa, do pastor Romalino Cabral, que fica lá no sul do país. Eu quero agora dar uma boa noite muito especial à minha querida irmã e evangelista Márcia Campos. Boa noite, apóstolo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Que bom falar com você, minha querida. Amém. E nós estamos aqui nessa oportunidade, meus queridos irmãos, falando sobre a família. Nosso encontro da família é domingo às 20 horas, e eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de falar com vocês. Eu quero também agora passar para o estúdio, lá no Rio de Janeiro, com a Márcia. Boa noite, Márcia. Boa noite, apóstolo. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional e a palavra que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém, glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: saber cultivar a alegria é um dom que pode ser aprendido quando se decide mudar alguns hábitos nocivos. Reclamar, maldizer, julgar. Somos o que transmitimos. Amém? Amém. Olha, esse final é fantástico. É fantástico, tem tudo a ver com a gente. Somos o que transmitimos. O que você está transmitindo, meu querido e minha querida irmã? O que você está passando para as pessoas? Murmuração, lamúria? Sim, porque muitas vezes nós temos a oportunidade de mudar a forma como as pessoas nos veem. Existe um ditado do mundo que você só tem uma oportunidade uma vez de causar uma boa impressão. Mas em Cristo nós temos uma oportunidade diferente. Nós temos a oportunidade de crescermos a cada dia, melhorarmos a cada dia. E a cada dia você se mostra uma pessoa mais grata, mais agradecida, mais fiel, mais harmoniosa com as outras pessoas, mais digna da salvação, mais que você tenha essa oportunidade de ser mais na vida das pessoas. Amém, Márcia? Amém. Esse é o nosso encontro da família. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Esther, capítulo 5, versículos do 1 ao 5, com o título A Sabedoria de Esther. Com a palavra o apóstolo Adilson Bonfim. Pai,
Usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de alegria e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós estamos agora meditando, vamos meditar na palavra de Esther. Meus queridos, o livro de Esther, ele é um livro emblemático. Ele foi escrito quando o povo de Deus estava no exílio, né? E Mardoqueu, ou Mordecai, dependendo da versão que você está. Esther, meus queridos, os pais de Esther morreram e esse homem, tio dela, tomou conta dessa jovem. E nós ficamos olhando para a história de Esther, para o zelo que esse homem teve com essa jovem. Porque ela era diferente dos demais judeus, na aparência, na forma de agir, na forma de honrar o tio, porque quando os pais dela morreram, ela já era grande. Então ela não tinha o tio como pai, mas honrava como pai. E isso é fantástico, meus queridos. No seio familiar, no recesso familiar, isso faz toda a diferença. Amém, Márcia? Amém. A palavra de hoje está no livro de Esther, capítulo 5, versículos do 1 ao 5, com o título A Sabedoria de Esther. Versículo 1. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio. Amém? Amém. Depois eu quero que você repita isso aqui, que eu vou explicar o que é que isto significa. Olha só. O contexto histórico. O povo de Deus estava sendo... foi levado cativo e ele estava prestes a ser eliminado da face da terra por um homem que é muito conhecido na Bíblia como o homem mau. E Esther já era rainha, já tinha passado a prova de rainha, e o rei tinha se agradado muito de Esther. Agora, detalhe interessante: para alguém se aproximar do rei, sem que fosse um de seus serviçais, ele estava correndo o risco de morte. Como assim? Se alguém se aproximasse do rei, até mesmo a sua mulher, sua esposa, e o rei não aceitasse aquela pessoa se aproximar, essa pessoa seria morta. Se chegasse na presença do rei sem ser chamado ou sem ser aceito por ele. E esta mulher, Esther, estava ali arriscando a própria vida. Como assim, apóstolo? Ela estava arriscando a própria vida, porque se o rei não aceitasse a presença dela, bastava ele não fazer gesto nenhum para ela, que ela já seria morta. Porque ela tinha que ficar na casa dela, e quando esse rei quisesse ter intimidade com ela, ele mandava chamar. Desta forma, nós vemos aqui o respeito que este homem, este rei, tem por esta mulher, Esther. Ela estava jejuando, já tinha 3 dias. Ela e todas do palácio dela.
todas as mulheres. O tio dela também estava jejuando, porque havia um decreto. Um decreto que foi emitido pelo próprio rei, só que não foi escrito pelo rei, foi escrito pelo inimigo do povo de Deus e foi selado com o anel selo do rei. E um mandado dos medos e dos persas não tem como a pessoa se livrar. E nesse instante nós olhamos para Esther com toda a humildade, beleza e simplicidade. Ela diz que vai na frente, na presença do rei. Se ela já vai morrer mesmo, então se ele não apontar o cetro de ouro para ela, ela vai morrer. E ela arriscou a vida por aquele povo, o povo de Deus. E dentro dessa oportunidade, meus queridos, ela se aproxima do rei. Ela aparece, ela vai no palácio interno do rei. E o rei olha para ela e aponta o cetro para ela. E isso é fantástico, meus queridos, porque já foi um mover de Deus ali, naquele instante. Quantas vezes você tem chegado na presença do Rei Jesus, orando para que Ele vire o cetro de ouro para você? E olha que frase fantástica que você quer, Rainha Esther. Faça o seu pedido e eu lhe darei até a metade do meu reino para você. Esta é a forma, meus queridos, que Jesus se vira para você. Jesus não é esse rei lá, não, esse homem é um homem sujeito a falhas. Jesus Cristo não. Jesus Cristo vira para você e diz: sacerdote e sacerdotisa, nós somos reis e sacerdotes. Meu rei, o que você precisa? Minha rainha, o que você precisa? Peça que eu lhe darei. Essa é a fala de Jesus Cristo para você no dia de hoje. Você que está no recesso familiar, que não está tendo oportunidade. E aquela mulher se aproximando dele disse: se for do teu agrado, que o Senhor venha com Naamã. E há um banquete que eu preparei para o Senhor, meu rei. Este homem se vira para Esther com bons olhos, meus queridos. Por quê? Porque Deus já tinha visitado o coração desse rei para ele aceitar essa oportunidade que Esther estava lhe pedindo. Amém, Márcia? Amém. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Amém? Amém. Olha só, já tinha 3 dias que Esther estava jejuando. Aquele homem se sentou no seu trono e viu a rainha com seus trajes reais. E veja que não há um apelo para a questão do corpo de Esther. Pelo contrário, ela vestiu os trajes reais para que aquele homem olhasse para ela com o respeito de uma rainha. Quando você se aproxima
Você se aproxima com respeito na presença de Deus? Sim, porque Ele é nosso Rei. Muitas vezes, meus queridos, nós não temos reverência, né? As pessoas não têm reverência por Jesus Cristo, porque eles acham que não, Jesus Cristo é tão íntimo meu, tão comum para mim, que já é uma pessoa assim. Não, filho, filha, o respeito, a reverência tem que haver sempre. É necessário que você tenha reverência por Deus. Ainda tem mais um detalhe. Aqui na terra, se você reconhecer a unção apostólica numa pessoa, você vai receber desta unção apostólica. Se você reconhecer a unção que você reconhecer, você vai receber dela. A unção de profeta, a unção de pastor, a unção de mestre, a unção de evangelista, a unção de profeta, você recebe dela. Amém, Márcia? Amém. Versículo 2. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Amém? Amém. É uma coisa interessante. A gente olha para as situações e, olha só, ele olhou para a rainha e teve misericórdia dela. Por que essa palavra, meus queridos? Porque se ele não tivesse tido misericórdia dela, ela seria morta na sequência. Ele teve misericórdia dela e estendeu o cetro para ela, o cetro de ouro. Significa, meus queridos, que ele estendeu o reino dele para ela. Ele estendeu a oportunidade dela ser salva. Ele estendeu os braços para ela e disse: venha, minha rainha. E ela veio. E com toda a reverência, tocou na ponta do cetro daquele rei. Porque se ele não tivesse estendido o cetro para ela, meus queridos, o povo de Deus teria sido dizimado. Porque se ele não tivesse se importado com ela, naquele instante, o povo de Deus, do qual ela faz parte, seria dizimado. Ela não seria alcançada porque ela já teria morrido, se o rei não estendesse o cetro para ela. Meus queridos, isso é muito sério. No seio familiar é necessário que nós olhemos para os nossos irmãos, cônjuges, filhos, com um olhar de amor, com um olhar de carinho, com um olhar de aceitação, com um olhar de compadecido, com um olhar de acolhimento. Aquele homem, meus queridos, ninguém sabe o que ele estava passando, mas nós sabemos o que Esther estava passando, o que Esther estava vivendo, o que Esther estava chorando. Agora imagine uma pessoa que dizem que era muito bonita, chega perto do rei toda descabelada, parecendo uma doida, uma desvalida. Não, ela vestiu a melhor roupa para se apresentar ao rei. Você tem vestido a sua melhor roupa, a de humildade, para se achegar ao rei?
Sim, porque o Rei Jesus é o Rei da sua vida. É o Rei da minha vida. Nós precisamos, meus queridos, é necessário que a gente respeite o nosso Rei Jesus. Esta mulher se achegou ao rei e tocou no seu cetro, pela reverência. E este homem vai fazer uma promessa que é comum aos reis. Dize o que queres, e até metade do meu reino te darei. Precisamos, meus queridos, olhar para Jesus Cristo, porque Ele está olhando para você, esperando que você olhe para Ele lhe mostrar, para Ele apontar o cetro para você se achegar a Ele, para fazer a diferença onde você está plantado. Amém, Márcia? Amém. Esther se aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Amém? Amém. Olha só, que pergunta fantástica. Quantas vezes, meu querido e minha querida irmã, você chegou perto do seu esposo, você perto da sua esposa, marido, e diz para ela: minha querida, o que você quer? O que lhe aflige? O que há, como o rei Assuero disse? O que há, rainha Esther? Aí você pode virar para sua esposa ou para o seu esposo e dizer: o que há, minha esposa? E você, mulher, o que há, meu esposo? Até a metade do meu reino te darei. Por que você vai dizer que até metade do seu reino você vai dar para sua esposa? Porque a metade já é dela. Você, mulher, metade já é do seu marido. Você vai dar a sua metade para ele. Para que haja oportunidade, meus queridos, é necessário, mister, que você tenha entendimento daquilo que está acontecendo dentro da sua casa. Essa palavra não é para descrente, é para crente, para homens e mulheres de Deus, para filhos de Deus. Para você que está namorando com Jesus Cristo para se converter, ou faz parte de outra denominação. Enfim, isso aqui é para você que está me ouvindo nessa hora. Nesse momento, meus queridos, nós temos a oportunidade de fazermos tudo segundo quanto está escrito na palavra de Deus, na sã doutrina. Amém, Márcia? Amém. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Amém? Amém. Olha só. Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que eu lhe preparei. Veja bem que ela não disse que eu lhes preparei. Que eu lhe preparei. O que significa isso, apóstolo? Tem diferença? Claro que tem. Se eu convido duas pessoas e digo, venham à minha casa e alegrem-se comigo num banquete que eu lhes preparei. Ela disse que eu lhe preparei, mas traga a Amã. Por quê? O que é que esse homem tem de tão especial para ser convidado na casa da rainha, junto com o rei? O que esse homem tem feito de bem para a humanidade,
para que ele fosse convidado para um banquete real. O que esse homem fez para merecer tal honra? Para merecer tal honra, ele não fez nada. Mas como ele tinha que ser desmascarado e Esther não tinha como se sentar no trono e desmascarar ele, teria que ser na casa dela. Por isso ela pede que o rei traga Amã. Por isso que a rainha pede que o rei traga este homem, que é inimigo do povo de Deus. E nós vamos ver uma situação muito simples aqui, meus queridos. Nesse convite da rainha Esther para que Amã venha. Ela precisava dar um flagrante em Amã, e a melhor testemunha é o rei, porque podia tomar as providências. E ela não tinha como dar esse flagrante em Amã se o rei não estivesse lá. Então teria que ser na frente do rei. Muitas vezes, meus queridos, você está orando a Deus, mas você não tem coragem de expor o seu problema. Às vezes você não quer expor pessoas. Às vezes você não quer expor seus filhos para o seu marido. Está errado. Se ele é o pai deles, exponha, para que haja correção, para que haja uma oportunidade no seio familiar. Neste caso de Amã, era para a correção do rei, e o rei não corrige brincando. Ele corrige da forma dura e implacável da lei, com a pena de morte às vezes. Amém, Márcia? Amém. 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou na ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que é a rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Amém? Amém. Olha só que coisa fantástica. Nós precisamos, meus queridos, relembrar um momento simples da vida de Esther. Esther não tinha a aparência do judeu, né? Mas ela era judia. Ela não tinha a cor do judeu, mas ela era judia. Ela não estava aprisionada como os judeus estavam, mas ela era judia. Ela estava, como ela tinha chegado há pouco mais de 2, 3 anos para a casa do tio dela, que os pais tinham, depois que os pais morreram, e nós não temos o relato histórico dessa data, mas vamos que fosse porque o povo de Deus já estava prisioneiro daquele rei, né? Já há mais de
30 anos. É possível que ela tenha nascido no cativeiro. É necessário, meus queridos, que nós entendamos isso. Olhe, muitas vezes você já nasceu e seus pais já tinham sido libertos. Então você é livre. Se você nasceu no cativeiro de Satanás aqui na terra, no mundo, então você ainda é escravo. Muitas vezes, meus queridos, você acha que não é escravo porque você faz o que você quer, mas é lei do engano. Você faz o que o inimigo de sua vida quer. O que você não faz é o que você quer. O que você quer, você não faz. Mas o que você não quer, você sempre está fazendo. É necessário, meus queridos, que nós tomemos posse desta oportunidade de sermos feitos filhos de Deus. Neste tempo de muita dor, muita insegurança, no dia que se chama hoje. Eu quero orar agora por você, para que você seja cheio do Espírito Santo e tome posse da salvação que há em Cristo Jesus. E a chuva está nos saudando hoje, Márcia. Acabou de chegar. Eu vim me saudar também. Glória a Deus, glória a Deus. Ela está aqui. É real. Meus queridos, e a presença de Jesus Cristo é real. Aqui neste lugar. Ele já está aqui, estendendo as mãos para abençoar, para que se você se achegar a Ele, Ele se achegará a vós outros. Para que haja comunhão, é preciso que você tenha oportunidade, e Ele lhe dá oportunidade no dia que se chama hoje. Amém, Márcia? Amém. Saber cultivar a alegria é um dom que pode ser aprendido quando se decide mudar alguns hábitos nocivos. Reclamar, maldizer, julgar, somos o que transmitimos. Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 21h07, o encontro da família. Segunda-feira, às 21h07, o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21h07, o encontro de oração. Sexta-feira, às 21h07, o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus e às 21h07, o Encontro de Jovens. Sigam-nos no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional e nas rádios Jesus na Rua Luanda em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Seja um parceiro, se inscrevendo no YouTube, ativando o sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Seja um parceiro, orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas, para a vida Rehobote. Seja um parceiro baixando o aplicativo das rádios Jesus na Rua Luanda em Angola, Jesus na Rua e Jesus na Rua Palavra e Oração, compartilhando com seus amigos e contatos. Amém?